Olá, boa noite a vocês, tudo bem? E aí, ansiosos pela aula de hoje? Então, eu mandei uma pergunta aí no grupo, né? Perguntando quanto tempo que vocês estudam, né? Quais os métodos, né, de estudo que vocês utilizam, os métodos de aprendizagem. E aí eu percebi que vocês têm até uma rotina de estudo. Lembrando o que eu falei no primeiro vídeo, gente, o mais importante não é a intensidade, mas sim a constância. Se você consegue estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia, que massa, mas que isso seja constante, que você faça isso, consiga fazer isso todos os dias, tá? A gente vai, hoje nesse vídeo aqui, né, eu preparei alguns estágios da aprendizagem, algumas técnicas de aprendizagem para vocês, tá? Então, a primeira que a gente vai falar aí é sobre a aula, né? A gente vai falar sobre a aula. Tem gente que gosta de assistir aula, né? Isso a gente fala, o assistir aula, né? É para quem tá começando, né? Essa técnica de estudo. Então, assistir aula é importante para você também compreender alguns conceitos que às vezes durante uma leitura não ficam bem explicados. Então, o assistir a aula ele é importante. Só que você precisa de algumas estratégias para assistir a aula. Você não vai simplesmente sentar e ficar ali como espectador, como se você estivesse assistindo a Netflix. Assistir a aula não é isso, né? Você tem que ser um estudante ativo, né, ao assistir essa aula. E como é que você se torna um estudante ativo? Você precisa fazer caderno. O que é fazer caderno? Fazer caderno não é fazer resumo, gente. Fazer caderno é anotar o que o professor está falando, sabe? É realmente anotar tudo que o professor fala. O professor tá ali falando, anota. Você vai perceber que ao fazer o caderno, né? O seu caderno de anotações da aula, não é um resumo da aula, é um caderno de anotações da aula. Quando você faz esse caderno de anotações, você vai perceber que você está mais ativo, você está mais presente naquela técnica, naquela aprendizagem. Você se torna um estudante realmente ativo na aula, tá? Segunda coisa, estudar teoria. Você vai estudar teoria. Primeiro, procure bons materiais para estudar teoria, né? Não saia estudando tudo e qualquer coisa. Você precisa de bons materiais. Lembrando o seguinte, ler não é estudar. Então, você também não vai ler como você lê Harry Potter, como você lê, sei lá, Jogos Vorazes. Não é isso, sabe? Não é esse tipo de leitura. Ler não é estudar. O que é estudar a partir da técnica de leitura? Você vai ler, vai fazer uma pausa, você vai refletir sobre o que você leu, você vai escrever, tá? O que você leu, o que você entendeu, tá bom? E aí você vai adquirir aquele conhecimento do que você tá lendo. Em algum momento já aconteceu de você tá lendo alguma coisa, depois que você leu, você falou assim, gente, pelo amor de Deus, o que foi isso que eu li? Não entendi nada do que eu li? Então, esse é o problema de você ler por ler, sabe? É importante que você tenha estratégias tanto para assistir aula quanto para fazer leitura de material. Então, ler não é estudar. Grave isso, tá? Para você ler, você faz marcações no texto, você faz um resumo, você faz uma pausa, você reflete sobre o que você entendeu, né? Você faz um pequeno parágrafo sobre o que você entendeu. Então, isso é estudar. Técnicas de leitura e estudo, ok? Vamos lá. Uma outra estratégia para leitura é você ler em voz alta e você escrever aquilo que você tá lendo, né? Fazer um resuminho. Então, ler em voz alta e escrever o que você tá lendo, tá? Isso daí vai fazer com que o que você tá lendo fique gravado realmente no seu cérebro. E é isso que a gente quer, que você grave as informações no seu cérebro, tá bom? Terceira parte, exercício. Você precisa fazer exercício, tá? Vamos colocar aqui em duas coisas. Eu não tô falando de simulado ainda, eu tô falando de fazer exercício. Se você assistiu aula, se você leu o material, você precisa treinar aquilo que você está estudando, tá? Você precisa treinar. E não perca tempo tentando resolver uma questão que você não sabe. Se você tem um gabarito da questão, já olhe direto para a questão. Já olhe direto para o gabarito.
No simulado você não pode fazer isso, mas no treino de exercício você pode olhar a resolução dessa questão. Então faça isso, olhe a resolução, não fica tentando ali resolver algo que você não tá conseguindo, tá? O erro vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Então, não fique decepcionado com o erro, tá? Então, eu fiz as questões ali, não consegui resolver quase nada. É legal isso, é legal porque você precisa desse norte para saber que caminho você deve seguir na hora de estudar. Então, assistiu a aula, fez a leitura do material, fez exercício, tá? Lembrando o seguinte, gente, a gente treina durante a semana e a gente vai pro jogo no final de semana, tá? Então, assim, a gente vai treinar durante a semana e aí lá no final de semana a gente realmente vai colocar em prova tudo aquilo que a gente estudou, tá? Então, é importante vocês lembrarem disso. Como é que eu vou fazer essa análise de exercício? Um erro que vocês cometem, que vocês acabam perdendo muito tempo, é resolver a mesma quantidade de exercício para todas as matérias. Não é essa a ideia, tá? Você não tem que resolver todos os exercícios. Eu vou resolver 30 exercícios de cada matéria. Não é isso. Cada matéria vai demandar um número de exercícios, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender da sequência gradativa, ou seja, é um conteúdo mais fácil? Demanda menos questões. É um conteúdo mais difícil? Demanda mais questões para eu conseguir gravar aquele conteúdo, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Não vou resolver o mesmo número de questões para todas as matérias, tá bom? E aí, a gente vem para a parte da revisão. Quando a gente fala de revisão, a gente está falando de revisar e é revisar a partir de materiais simples, tá? A gente não está falando de você ler o livro de novo. Revisar não é isso. Então, você revisa através dos mapas mentais que você fez enquanto estava assistindo a aula, enquanto estava ali lendo o conteúdo. E os mapas mentais você vai usar como revisão. Você vai utilizar como método de revisão aquele caderno da aula que você fez pro professor, você pode revisar. Tá bom? Gente, uma média para você gravar aquilo que não te causa emoção nenhuma é de uma repetição de 5 a 9 vezes. Então, você precisa revisar aquilo que não te causa emoção nenhuma, pelo menos umas 5 a 9 vezes. Vamos colocar aí numa média de 7, tá? Então, mais ou menos isso que você tem que revisar aí esses conteúdos. Então, durante a sua semana em organização de estudo, é interessante que você coloque a revisão desses conteúdos, os conteúdos mais importantes para o Enem. Não é revisar tudo, é revisar aquilo que é realmente mais importante, tá bom? E, por fim, fazer simulado. Não adianta você estudar isso tudo se você não pega tempo de prova, se você não sabe fazer controle emocional na hora da prova. E o simulado é isso, tá? O simulado, a importância do simulado é justamente para isso, para você compreender a prova, compreender o tempo de prova, o tempo que você vai ter para fazer essa prova, cada questão, né? E para você entender a técnica que você vai utilizar para fazer essa prova, que realmente é a prova, né? Então, os simulados, eles servem para isso. Professora, quantos simulados por mês eu devo fazer? Gente, pelo menos 2. O ideal é que você estude de segunda a sexta e no sábado você faça o simulado, tá? Mas, assim, pelo menos 2 simulados aí por semana você deve fazer, tá? O simulado, ele é importante principalmente para diminuir a ansiedade na prova. Eu não sei se você já aconteceu isso com vocês, de vocês chegarem assim, nossa, eu tenho toda a estratégia aqui montada na minha cabeça. Chega na hora da prova, você se embanana todo, e aí você começa e vai e perde toda aquela estratégia. O ideal do simulado é realmente que isso não aconteça, porque você já está treinado para aquela prova. E aí, alguma dúvida sobre técnicas de estudo, como estudar? Clareei um pouco aí, ajudei um pouco o direcionamento de vocês no estudo. Então é isso, gente. Essa aqui foi mais uma aula com a Esquema Cursos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!